O céu lá fora foi gradualmente tingindo-se de dourado enquanto Klein olhava nos olhos de Melissa. Ele ficou momentaneamente sem palavras, nenhuma das falas que preparara podia ser usada. Ele tossiu levemente 2 vezes enquanto rapidamente quebrava a cabeça. Melissa, isso não é desperdício de salário. No futuro, meus colegas, assim como os colegas do Benson, podem nos visitar. Vamos hospedá-los num lugar desses. Quando o Benson e eu nos casarmos e tivermos esposas, ainda vamos dormir em beliches. Nenhum de vocês tem noiva ainda, certo? Podemos esperar um pouco e economizar mais dinheiro enquanto isso, respondeu Melissa de forma lógica e concisa. Não, Melissa. Isso é uma regra social. Klein estava perplexo e só podia contar com princípios elevados. Já que ganho 3 libras por semana, devo parecer que ganho 3 libras por semana. Para ser honesto, tendo alugado um apartamento antes com outras pessoas, Zomingru não era estranho às suas atuais condições de vida como Klein. Ele estava muito acostumado, mas era por causa de sua experiência passada que ele sabia o quão inconveniente tal ambiente era para uma garota. Além disso, seu objetivo era se tornar um além e estudar misticismo para encontrar o caminho de volta para casa. No futuro, ele era obrigado a realizar alguns rituais mágicos em casa. Ter muitas pessoas no prédio de apartamentos tornava incidentes propensos a acontecer. Klein viu que Melissa ia continuar discutindo e acrescentou apressadamente. Não se preocupe. Não estou planejando alugar um bangalô, mas provavelmente um terraço. Basicamente, precisa ter um banheiro que possamos chamar de nosso. Além disso, gosto do pão das senhoras Mirim, dos biscoitos Tingen e dos bolos de limão. Podemos primeiro considerar lugares perto da Rua da Cruz de Ferro e da Rua Narciso. Melissa fez um leve beicinho e ficou em silêncio por um momento antes de concordar lentamente. Além disso, também não tenho pressa de me mudar. Temos que esperar o Benson voltar, disse Klein, rindo baixinho. Não podemos deixá-lo ficar chocado quando abrir a porta e não encontrar nada, certo? Imagine ele dizendo, espantado, onde estão minhas coisas? Onde estão meus irmãos? Onde é minha casa? Esta é minha casa. Será que cometi um erro? Deusa, me acorde se isso for um sonho. Porque minha casa desapareceu depois de alguns dias de ausência. A imitação do tom de Benson fez Melissa sorrir involuntariamente enquanto seus olhos se estreitavam e revelavam suas covinhas superficiais. Não, o Sr. Frank com certeza estaria esperando na porta para que Benson entregasse as chaves do apartamento. Benson nem conseguiria subir. A moça menosprezou o senhorio avarento. Na casa dos Moretti, todos gostavam de fazer do Sr. Frank o alvo das piadas sobre qualquer assunto, trivial ou importante. Tudo graças a Benson, que iniciou essa prática. Certo, ele não trocaria as fechaduras dos inquilinos depois de nós, repetiu Klein com um sorriso. Apontou para a porta e brincou. Senhorita Melissa, vamos ao restaurante Coroa de Prata para uma comemoração. Melissa suspirou suavemente e disse. Klein, você conhece a Selena? Minha colega de classe e minha boa amiga. Selena. A imagem de uma garota de cabelos ruivos e olhos castanhos profundos surgiu na mente de Klein. Seus pais eram devotos da deusa da noite eterna. Eles a batizaram em homenagem a Santa Selena como uma bênção. Ela ainda não tinha 16 anos e era meio ano mais nova que Melissa. Era uma mulher feliz, alegre e extrovertida. Sim. Klein assentiu em afirmação. O irmão mais velho dela, Chris, é advogado. Atualmente, ele também ganha perto de 3 libras por semana. A noiva dele trabalha meio período como datilógrafa, descreveu Melissa. Eles estão noivos há mais de 4 anos. Para garantir uma vida decente e estável após o casamento, eles ainda estão juntando dinheiro até hoje. Ainda não se casaram e planejam esperar pelo menos mais um ano. Segundo Selena, há muitas pessoas como o irmão dela. Eles geralmente se casam depois dos 28 anos. É preciso se preparar com antecedência e economizar. Não desperdice seu dinheiro. É só uma refeição em um restaurante. Precisa me dar um sermão. Klein ficou sem saber se ria ou chorava. Depois de alguns segundos de reflexão, disse, Melissa, já estou ganhando 3 libras por semana e terei aumentos a cada ano. Não precisa se preocupar. Mas precisamos economizar algum dinheiro para o caso de alguma emergência inesperada. Por exemplo, e se aquela empresa de segurança fechar de repente? Tenho uma colega de classe cujo pai faliu. Ele teve que encontrar um trabalho temporário no pier e as condições de vida deles pioraram instantaneamente. Ela não teve escolha a não ser largar os estudos, aconselhou Melissa com uma expressão séria. Klein estendeu a mão para cobrir o rosto. Aquela empresa de segurança e o governo. Sim, tem algumas conexões com o governo. Não vai fechar tão fácil. Mas mesmo o governo não é estável. Depois de cada eleição, se o partido no poder muda, muitas pessoas perdem seus cargos. Vira uma bagunça, retrucou Melissa, inflexível. Mana, você sabe muito. Klein achou graça na própria exasperação enquanto balançava a cabeça. Então tá. Então vou fazer uma sopa com as sobras de ontem. Compre um pouco de peixe frito, um pedaço de carne com pimenta do reino, uma garrafinha de manteiga e um copo de cerveja de malte para mim. Enfim, ainda deve haver alguma comemoração. Eram itens comumente vendidos por vendedores ambulantes na Rua da Cruz de Ferro. Um pedaço de peixe frito na frigideira custava de 6 a 8 pence. Um pedaço não tão grande de carne bovina com pimenta do reino custava 5 pence. Um copo de cerveja de malte custava 1 pence. E uma garrafa de manteiga pesando cerca de 1/4 de libra custava 4 pence. Mas comprar meio quilo de manteiga custava apenas 1 sole e 3 pence. O Klein original era responsável por comprar os ingredientes durante os feriados, então ele estava familiarizado com os preços. Klein fez uma estimativa mental de que Melissa precisaria de cerca de 1 sole e 6 pence. Então, ele pegou 2 notas de 1 sole. Tudo bem.
Melissa não se recusou à proposta de Klein. Ela largou a mochila com os papéis e pegou as anotações. Ao ver a irmã pegar um frasquinho para manteiga e potes para as outras comidas antes de caminhar rapidamente até a porta, Klein pensou por um momento e gritou para ela: Melissa, use o dinheiro restante para comprar algumas frutas. Havia muitos vendedores ambulantes na Rua da Cruz de Ferro que compravam frutas de baixa qualidade ou vencidas de outros lugares. Os moradores não ficaram indignados com isso, pois os preços eram extremamente baixos. Eles podiam saborear os sabores magníficos depois de remover as partes podres, então era um prazer barato. Dito isso, Klein deu alguns passos rápidos para frente, tirou as moedas de cobre restantes do bolso e colocou-as na palma da mão da irmã. Os olhos castanhos de Melissa olharam para o irmão com perplexidade. Klein deu 2 passos para trás e sorriu. Lembre-se de ir à casa das senhoras Mirin. E se recompense com um bolinho de limão. Melissa abriu a boca e piscou. Finalmente, disse uma única palavra: ok. Ela se virou rapidamente, abriu a porta e correu em direção à escada. Um rio cortava a terra, com cedros e bordos margeando as margens. O ar era tão fresco que era inebriante. Klein, que estava ali para encerrar sua entrevista, trazia seu revólver. Empunhou sua bengala e pagou 6 pence pela carruagem pública. Caminhou por um caminho cimentado e se aproximou de um prédio de pedra de 3 andares, sombreado por vegetação. Era o bloco administrativo da Universidade de Tingen. É realmente digna de ser uma das 2 maiores universidades do Reino Loen. Sendo esta sua primeira vez ali, Klein suspirou enquanto caminhava. Comparada à Universidade Tingen, a Universidade Koi, do outro lado do rio, só poderia ser descrita como decadente. Vozes se aproximavam lentamente enquanto 2 barcos a remo subiam o rio Koi. Os remos eram movimentados de maneira ordenada e rítmica. Este era um esporte de remo popular entre todas as universidades do Reino de Loen. Como Klein precisava de uma bolsa de estudos para financiar seus estudos universitários, ele, Welsh e os outros se juntaram ao clube de remo da Universidade Koi e eram muito bons nisso. Isto é juventude. Klein parou e olhou para longe antes de suspirar melancolicamente. Tais cenas não seriam mais vistas na semana seguinte, pois as aulas estariam suspensas devido ao verão. Enquanto seguia por uma estrada abrigada por árvores, Klein parou em frente a um prédio de pedra de 3 andares. Entrou após se registrar com sucesso e encontrou facilmente o caminho até o escritório da pessoa que o atendera da outra vez. 10 coisas que as mulheres nunca fazem com os homens, a menos que os amem. Ele bateu de leve na porta entreaberta. Entre. Uma voz masculina soou lá de dentro. Um instrutor de meia-idade, vestido com uma camisa branca e um smoking preto, franziu a testa ao ver Klein entrar. Falta mais 1 hora para a entrevista. Sr. Stone, o senhor ainda se lembra de mim? Sou aluno do professor associado Sênior Cohen, Klein Moretti. O senhor já leu minha carta de recomendação antes. Klein sorriu enquanto tirava o chapéu. Arvin Stone acariciou a barba preta e perguntou, intrigado: há algo errado? Não sou eu quem faz entrevistas. A situação é a seguinte. Já consegui um emprego, então não vou participar da entrevista hoje. Klein explicou o motivo da sua presença. Entendo. Quando Arvin Stone soube o motivo, levantou-se e estendeu a mão direita. Parabéns. Você é realmente um rapaz educado. Vou informar o professor e os professores associados sêniores. Klein apertou a mão de Arvin e planejava bater um papo antes de se despedir quando ouviu uma voz familiar atrás dele. Moretti, você encontrou outro emprego. Klein se virou e viu um ancião com cabelos prateados que deixavam uma marca profunda em sua silhueta. Seus olhos azuis profundos afundavam-se em seu rosto e ele tinha poucas rugas. O homem parecia elegante em seu smoking preto. Boa tarde, mentor. Sr. Azik, cumprimentou apressadamente. Por que vocês 2 estão aqui? O mais velho era ninguém menos que o professor associado sênior do Departamento de História da Universidade Koi, que também era seu mentor, o Sr. Quentin Cohen. Ao lado de Cohen, havia um homem de meia-idade, com pele bronzeada e constituição mediana. Ele não tinha pelos faciais e segurava um jornal na mão. Seu cabelo era preto e suas pupilas, castanhas. Seus traços faciais eram suaves, enquanto seus olhos revelavam uma indescritível sensação de cansaço, como se tivessem presenciado as vicissitudes da vida. Abaixo de sua orelha direita, havia uma pinta preta que só podia ser vista se observada com atenção. A Universidade Koi o reconheceu por ser o professor do Departamento de História da Universidade Koi, o Sr. Azik, que frequentemente ajudava o Klein original. Ele gostava de debater com seu mentor, o professor associado Sênior Cohen. Eles frequentemente discordavam de opiniões, mas mesmo assim eram melhores amigos. Caso contrário, não teriam gostado de se encontrar para um bate-papo. Cohen assentiu e disse em tom relaxado: Azik e eu estamos aqui para participar de uma conferência acadêmica. Que tipo de emprego você conseguiu? É uma empresa de segurança que busca, coleta e protege relíquias antigas. Eles precisavam de um consultor profissional e estão me pagando 3 libras por semana. Klein repetiu o que dissera à irmã no dia anterior. Em seguida, explicou: como você sabe, prefiro explorar a história em vez de resumi-la. Cohen assentiu levemente e disse: cada um tem suas próprias escolhas. Fico muito feliz que você tenha se dado ao trabalho de vir à Universidade Tingen para informá-los, em vez de simplesmente não aparecer. Naquele momento, Azik interrompeu: Klein, você sabe o que aconteceu com Welsh e Naya? Li nos jornais que eles foram mortos por ladrões. O incidente virou um caso de assalto à mão armada. E por que já está nos jornais? Klein ficou surpreso enquanto ponderava suas palavras. Também não estou muito claro sobre os detalhes. Welsh havia obtido um diário da família Antígono, do Império Salomão, da 4ª época. Pediram minha ajuda para interpretá-lo.
Ajudei-os nos primeiros dias, mas depois me ocupei procurando emprego. A polícia até veio me procurar há 2 dias. Ele divulgou deliberadamente o assunto referente ao Império Salomão e à família Antígono na esperança de obter alguma informação dos 2 professores de história. A quarta época, Corrém murmurou com uma carranca. Os olhos bronzeados e cansados de Azik ficaram vazios antes que ele inalasse. Ele esfregou a têmpora com a mão esquerda que segurava o jornal e disse: Antígono, me lembra alguma coisa. Mas por que não consigo me lembrar?